Primeiro, Raí Monteiro, pra gente falar desse 0-0 entre Al Ahly e Inter Miami, você até citou na transmissão, 0-0 é um ótimo resultado pro Palmeiras, né? Imaginando que a equipe consiga fazer um bom jogo também diante do Porto neste domingo, né, Raí? Pois é, Gui, de fato, o resultado para o Palmeiras, ele é bom, né? Tanto para o Palmeiras quanto para o Porto, né? Porque os dois são favoritos para avançar na chave, e quando a gente faz o diagnóstico da disputa, da possível disputa, imaginava-se que um dos dois vencendo esse jogo poderia se colocar ali na condição de, num confronto direto, né, contra Palmeiras ou Porto, beliscar algo para tentar lutar pela classificação. Com o panorama do empate, né, que é muito ruim, principalmente pro Al Ahly, que na minha visão é um time que tinha condições sim de avançar, de brigar para avançar em segundo nessa chave, com o Porto talvez, né, muito pela temporada muito ruim do Porto, o empate acaba por ser um resultado muito negativo, né, para o Al Ahly no caso, principalmente pelo jogo. Porque a gente termina com o Inter Miami em cima, com uma sequência de escanteios. É até um jogo, né, nesse finalzinho, que tem um panorama muito parecido com o fim do primeiro tempo. O fim do primeiro tempo também foi uma sequência de escanteios do Inter Miami, que quase terminou em um gol, né? Uma bola tirada ali por um dos defensores em cima da linha, né? O Dari. Uma bola que vem cruzada, ele tira em cima da linha, senão a bola entraria. E agora nesse finalzinho de novo, né? Jogadas perigosas a partir de cruzamentos na área. Uma bola na trave do Messi e a cabeçada do Falcão, que por muito pouco não abriu o placar. E poderia ter dado a vitória para o Inter Miami, mesmo o Inter Miami não tendo sido melhor dentro do cômputo geral do jogo, ou tendo criado mais oportunidades. Acho que a gente pode dividir esse duelo de hoje em duas partes. A primeira parte muito boa do Al Ahly. 3 oportunidades muito claras de gol que pararam no Stari, o melhor jogador em campo, inclusive eleito também pela organização do torneio. A bola finalizada pelo Achour, que acabou saindo e ele defende. A bola cabeceada pelo Ibrahim, que ele também faz a defesa e no rebote ali o defensor do Inter Miami tira de cima da linha. E o pênalti, que ele defendeu do Trezeguet, a maior oportunidade de gol no jogo, né? No segundo tempo o Inter Miami volta um pouquinho melhor. Acho que muito fruto do desgaste do Al Ahly, que jogou o primeiro tempo num ritmo muito alto, o time que foi cansando, fim de temporada, calor muito grande em Miami, foi cansando, e aí o jogo trocou de mão, né? O Inter Miami teve um pouco mais do domínio, mais controle, mas, assim, colocou o El Shenawy para trabalhar de fato, agora no final numa bola do Messi. Pro Palmeiras, nessa equação toda, né, olhando pro jogo de hoje, ele... na minha visão clara, isso já era uma análise prévia, né, que se confirma pelo menos diante desse primeiro jogo. Claramente no Al Ahly ele vai encontrar um jogo mais difícil, é um time mais competitivo, é um time melhor. Tem que ver a questão do Achour aí, que é o melhor jogador do time, que se machucou. Mas é um time que compete bem, né? Fisicamente, enquanto tiver inteiro, pode levar problemas pro Palmeiras. Tem bons jogadores, tecnicamente, né? O Atia e o Fati, os dois do meio campo, ainda o Achour. O Trezeguet é um lateral muito... Um atacante, perdão, que joga pelo lado do campo muito rápido. Deu muito trabalho pro lateral direito do Inter Miami. Então, contra o Ahly, no jogo que é o segundo do Palmeiras... pode ser um jogo mais chato, não? O Palmeiras é favorito, mas vai ser um jogo mais chato. Contra o Inter Miami, não. O Inter Miami é um time que depende muito do Messi e do Suárez, como também já era uma leitura prévia que se confirma nesse jogo. O que um dos dois puder produzir de diferente pode pesar a balança a favor do time norte-americano. Como o Messi nesse último lance. É uma bola do cara que é um gênio. Ele foi lá, bateu um escanteio curto, a bola voltou pra ele meteu pro gol. Ele não cruzou na área. Ele meteu pro gol e a bola foi na trave. Poderia ter sido o gol da vitória do Inter Miami. Então, é isso, é um lampejo, é um lance do cara diferente que pode definir a parada e pode dar um gol pro Inter Miami, pode dar uma vitória, quem sabe. Mas como equipe, né, é um time muito frágil em vários aspectos, defensivamente muito frágil, do ponto de vista da criação das jogadas, quando precisa criar um pouco mais, muito frágil também. Tende a ser o saco de pancadas do grupo, mesmo com 3 jogadores espetaculares, 2 gênios do futebol, Suárez e Messi, mais o Busquets. Mesmo com esse trio, a tendência é que o Inter Miami perca aí os jogos para Palmeiras e Porto. E o Al Ahly eu acho que pode, de alguma forma, tentar rivalizar, competir, mas vai lamentar muito não ter vencido, porque o jogo se ofereceu para o Al Ahly vencer hoje. José Manuel de Barros, bom resultado para o Palmeiras, concorda também. E essa perspectiva agora com o jogo de hoje, imaginando o Palmeiras no grupo, né? Ficou claro que realmente o Palmeiras é superior nesse grupo. O Raí citou durante a transmissão que acredita, né, que o Palmeiras
pode até passar em primeiro, quem sabe. Queria a sua avaliação sobre essa questão, se o Palmeiras vai de fato ter essa tranquilidade toda nesse grupo, analisando, né, esse jogo que nós acompanhamos agora, 0-0 Inter Miami e Al Ahly. Bom, em relação ao jogo, primeiro tempo a Al Ahly deveria ter saído com 2-0 a favor. E no segundo tempo o Inter Miami deveria ter empatado em 2-2 ou até virado para 3-2. Seria o natural, o normal do jogo de hoje. Realmente faltou a bola entrar. Graças um pouco ao El Shaarawy, que fez grandes defesas. O Stari também pegou até pênalti, não é? Mas o 0-0 foi uma pena para o jogo. É legal você começar a ver o começo de uma competição com gols. Na ótica do Palmeiras, o resultado foi ótimo para o Palmeiras. Até o 0-0, né? Se você for buscar gols marcados ou saldo de gols, alguma coisa assim, é melhor para o Palmeiras que tenha terminado em 0-0. Para o Palmeiras, para que esse resultado se efetive mesmo com um bom resultado, depende do resultado da partida de amanhã contra o Porto. Com vitória do Palmeiras, ele vai assumir a liderança, né? E com vantagem contra os outros 3 do grupo. De repente, com mais uma vitória ou um empate, ele garante classificação. Na teoria, ele enfrentaria com condições de vencer tanto o Inter Miami quanto o Al Ahly. Assim, o melhor do Inter Miami no segundo tempo faz frente ao Palmeiras, não vai ser um jogo tranquilo, um jogo fácil. Mesmo que o Palmeiras tenha totais condições de vencer, mas não é aquela moleza. E contra a melhor versão do Al Ahly no primeiro tempo também. O jogo pode ser complicado contra o time do Al Ahly. Mas o Palmeiras na melhor versão dele, encaixando o melhor jogo dele, porque o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ele tá mais ou menos assim. Ele tá ganhando os jogos das equipes médias, menores, mas tem enroscado nos grandes. Vamos saber como é que vai ser nessa. Ele vai olhar o Al Ahly, o Inter Miami, assim como são os jogos que eu vou fazer como no Brasileiro, eu vou chegar lá e vou ganhar. Ou ele vai sentir o peso de estar disputando uma competição internacional, um campeonato mundial. Na teoria, eu acho que o resultado foi bom e a tendência é o Palmeiras passar e com boas possibilidades de brigar até pelo primeiro lugar do grupo. Que é interessante, apesar que o cruzamento da próxima aí, seja PSG, seja Atlético de Madrid, jogo complicado, né? Mas é bom evitar o PSG, que é o mais forte de todos, inclusive candidato a título se vier para ganhar mesmo, para jogar, né? Para ganhar essa competição. Então, em resumo, o resultado foi bom para o Palmeiras, esse 0-0. Agora, para confirmar mesmo, depende do resultado no jogo de amanhã contra a equipe do Porto. Com esse empate, talvez o empate contra o Porto não seja de todo ruim amanhã. Mas o Raí Monteiro me prometeu que amanhã o Palmeiras vence o jogo. Pois é, a grande atração amanhã, o brasileiro estreando, o primeiro brasileiro, né, a estrear no Mundial, na Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de Clubes da FIFA com cobertura Jovem Pan. O primeiro será o Palmeiras amanhã às 19 horas. Você vai curtir aqui na Jovem Pan com o Nilson César e toda a tropa. E o outro jogo, que será mais cedo às 4, envolvendo equipes que vão aparecer no cruzamento nas oitavas do Palmeiras, né? Ele pode pegar um dos dois, PSG ou Atlético de Madrid. É verdade, é isso. Expectativa muito grande nesse domingo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora, pra gente falar também um pouquinho do jogo que nós acompanhamos e da atuação do Messi. O Raí citou um pouquinho, eu vou pedir um repeteco do Raí nessa questão, porque deu pra notar, né, Raí, que o Inter Miami, assim como era previsto, né, e assim como é a lógica do futebol, dependendo muito do Messi. Até na primeira etapa ele foi um pouquinho discreto, apesar de ter finalizado, ter tido algumas chances, mas não foram tão perigosas como no segundo tempo. Aí sim, no segundo tempo, o Messi realmente foi o craque, né, do Inter Miami na partida, deu a entender, deu essa lógica de que o time precisa dele. O jogo do Messi, né, Gui, de uma forma geral, eu acho que foi o que ele tem apresentado nessa sua aventura nos Estados Unidos, que já dura 3 anos. Quando ele enfrenta adversários do mesmo nível dos americanos, ele consegue ter ali um rendimento maior no sentido de gols, assistências. Quando enfrenta adversários mais competitivos, mais fortes, fica mais difícil, porque ele já é um jogador na reta final da carreira e é natural que isso aconteça. Mesmo assim, é um gênio que em algum momento pode tirar um coelho da cartola e resolver. Como foi no lance, praticamente o último lance do jogo, né?
em que ele bate um escanteio curto, 99,9% dos times faria o quê? Levantaria a bola na área, último lance do jogo. Ele não, cobra curto, vai receber e ao invés de levantar na área, né, ele bate no gol. E ele quase faz o gol, né? O tapa do El Shenawy faz com que a bola bata na trave e não entre. Então, assim, é um jogador que, é claro, tem a sua genialidade, uma carreira espetacular, irretocável e que pode, em algum momento, definir um jogo, né? E isso, obviamente, pode prender a balança a favor do Inter Miami em algum momento. Mas, assim, jogo, influência no jogo, direta, durante 90 minutos, é muito difícil ver. Assim, são lampejos, repito, de um cara genial que tá no fim da sua carreira. Então, ele vai ter momentos ali dentro do jogo que ele vai pegar uma bola, vai encontrar um passe, vai achar uma finalização, vai clarear uma jogada. Já não é um cara mais de arrancada, de drible, de enfileirar 3, 4 e fazer um gol. Não, ele é um cara que pode preparar uma bola, que pode encontrar um passe. É até interessante observar, né, ao longo do jogo, que o Messi é mais um jogador que caminha pelo campo, né? E não é de hoje isso, até saiu uma estatística na Copa de 2022, em que ele saiu campeão com a Argentina, que ele andava muito mais do que corria em campo. Então, é o cara que na experiência e na qualidade ele vai mapeando o jogo. Quando se oferece uma oportunidade, ele vai de encontro à bola, vai tentar encontrar um passe, vai tentar criar uma jogada. Quando não, ele vai ficar ali, na boa, esperando para ver o que pode acontecer. Então, eu acho que é muito essa a condição do Messi nesse momento, 38 para 39 anos, finalzinho de carreira, já não... A escolha de jogar no Inter Miami foi também já pensando em não atuar mais num centro hiper competitivo, é óbvio isso, né? Ele vai ali logo depois da Copa do Mundo de 2022, em que ele conquista o que faltava para a carreira dele. Então é o curtir a reta final da carreira, né? Trouxe o Suárez para jogar com ele, que é parceiro, trouxe o Busquets para jogar com ele, Jordi Alba, colocou o Mascherano de treinador. Então é muito mais a atração, né? É a atração de um dos melhores jogadores da história do futebol do que ver ele jogando de fato o futebol em alto nível, competindo em alto nível. E é natural, repito, que isso aconteça. José Manuel de Barros, Messi em campo. O Inter Miami escorou muito, né? As jogadas no seu camisa 10 e capitão. O Inter Miami foi extremamente dependente do Messi. Primeiro tempo, qualquer coisa que acontecesse pró-Inter Miami era com o Messi, principalmente nas cobranças de escanteio. Mas no primeiro tempo foi muito pouco. Primeiro tempo foi esse Messi aí, meio que aposentado, né, jogando com nome, brilhando pouco. Né? Ele apareceu muito mais batendo escanteio direto pro gol, tentando o gol limpo e o goleiro tirando, do que em qualquer outra coisa. Nos duelos, ali nas tentativas de dribles, ele dificilmente levava vantagem. Ok que o adversário marcava forte, tinha sempre um homem muito próximo, e às vezes um segundo e um terceiro ali para, se ele passasse, a marcação era muito forte em cima do Messi. Primeiro tempo foi assim, jogador meio fim de carreira mesmo ali, jogando com nome. Mas no segundo tempo ele foi muito efetivo, efetivamente, desculpem a repetição da palavra, mas ele assim, ele levou o Inter Miami a incomodar. Ele finalizou 2 bolas na trave, que é aquela falta que passou perto da rede ali e que enganou uma parte da torcida ali de que teria entrado. Ela bateu na lateral da trave, lateral de fora da trave, e correu na rede. E no final do jogo, o goleiro espalmou e a bola foi na trave de novo. Ou seja, 2 finalizações. De 15 finalizações do Inter Miami, pelo menos 7 foram do Messi. Né? Fora os dribles, as assistências, os passes. Ele se movimentou muito. Ele driblou, ele finalizou, enfim, foi um Messi ativo no segundo tempo. Tanto é que no segundo tempo o Inter Miami merecia ganhar o jogo, né? Se merecia sair perdendo no primeiro tempo, merecia vencer no segundo, igualando ou superando até as chances do adversário na segunda parte, porque o Messi cresceu muito de produção, né? Ele encontrou espaço, não conseguia marcar tão forte mais o Al-Ahly, a condição física não era a mesma do primeiro tempo, no calor de Miami, e o Messi encontrou esse espaço para jogar e mostrou todo o brilhantismo que ele tem. Não é o Messi de antigamente, óbvio, né? Até pela idade, mas tem talento de sobra e nessas circunstâncias achei que o primeiro tempo dele foi muito legal de se ver, Guilherme.